Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos ao vivo mais uma vez, com satisfação que a gente mais uma vez retorna aqui o nosso... E retoma a nossa programação especial do mês de março. Por quê? No mês de março, tomamos a decisão lá atrás de somente mulher que vem aqui. Lorenberg ainda vem porque ele faz parte ali, mas assim, já mandei um recado para o Dorileu, falei para ele se dá para colocar uma comentarista mulher. Aí o Dorileu falou assim, então vou colocar uma apresentadora mulher também lá, e aí me dei mal, né? Brincando, não falei isso não, Lorenberg. Lorenberg é meu professor, meu colega, meu grande amigo, assim, que eu tenho um privilégio de trabalhar com ele. Já, o programa faz 5 anos daqui a pouco. Mês que vem. E ele me suporta aqui, porque de vez em quando a gente pega no... né? Mas, assim, grande figura humana, grande, decente demais, meu caríssimo professor. Hoje está aqui comigo, porque hoje estamos recebendo aqui Gisela Simona, doutora Gisela Simona, advogada, e agora, como nas últimas vezes, deputada federal. Ela tem vindo aqui sempre. Já vinha como, na época, lá no PROCON, já veio como candidata e está vindo ultimamente aqui, porque tem muito o que dizer, não é, sobre a sua performance parlamentar enquanto deputada federal. Está aqui, está meio jururu hoje, né, por conta de um probleminha lá com o seu pet. Daqui a pouquinho a gente vai falar até o nome do gatinho dela, para que, de repente, alguém está escutando aí, vai que, né? A Gisela é daquelas que se apega muito e aí tem o gatinho. Não estou rindo aqui porque eu sou bobo mesmo, mas é porque essa é uma causa que a gente apega, a gente fica... Lorenberg, por exemplo, me contou uma história uma vez dos cachorros, né, Lorenberg? Até hoje eu não esqueço. Aí, ó, o Lorenberg até hoje não superou ainda. Só que eles faleceram, morreram, né? Morreram. Ah, morreram. Tá, não sumiram não. E no caso do gatinho... Eu tenho até livro que declara para ele lá. Aí, Olha, você vê. bacana. E é verdade, né? Eu tenho lá em casa da minha mãe, que eu moro no apartamento agora, mas ficou lá na casa da minha mãe, o Hulk, que é um cachorrinho que já tem uns 10 anos já, tá lá todo velhinho. Quando ele me vê, quase que não se aguenta, né? Então é assim. Então, dizia eu que a gloriosa Gisela Simona vem sempre aqui, sempre que a gente convida, ela, acho que nunca disse não para a gente aqui. Eu fico muito feliz e lisonjeado com isso, porque ela nos prestigia e é uma oportunidade também de ela trazer aqui as novidades quanto ao trabalho dela, notadamente, nesse caso, falando aí da sua performance parlamentar lá na Câmara Federal. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mais um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É uma grande verdade. Você que é a razão maior do nosso programa, obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, aqui no canal 22 ou ainda lá pelo site www.gazetadigital.com.br ao vivo. Obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Gisela Simona, deputada federal, União Brasil, presidente também do União Brasil de Cuiabá. Boa noite, bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar o convite do programa Opinião, para estarmos falando sobre essas questões todas ligadas à sua performance parlamentar, em especial por conta do mês da mulher, embora, na minha opinião, todo dia, não é? O dia da mulher. Mas não vive sem ela, Lorenberg, não tem jeito, né? Mas obrigado por ter aceitado. O trabalho seu nesse sentido, lá na Câmara, eu já vou começar com uma polêmica, porque, assim, a gloriosa Marisa Batalha, que é minha amiga de muitos anos, que está na comunicação da Gisela, a deputada Gisela, me passou uma notícia hoje, que ela, Gisela e outras 8 parlamentares, 8 deputadas, estão entrando com representação contra um senador por violência verbal. Eu não sei se o nome técnico é esse, que foi usado lá, mas contra a ministra Marina Silva. Já queria que você abordasse sobre isso. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar outros assuntos, mas boa noite, bom tê-la aqui.
Bom, boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg, a todos aí que assistem o programa Opinião, né? Sempre uma honra estar aqui com vocês, poder dar um pouco aí de prestação de contas, né, do nosso mandato, né? E realmente me honra também estar aqui no mês de março, que é um mês muito simbólico para nós mulheres. Nós acreditamos sim que ter um mês efetivo para reflexão, né, de tudo que envolve a mulher hoje no Brasil é extremamente relevante, né? E cada ano a gente percebe mais mulheres participando de rodas de conversa, de coletivos de mulheres, né? Discutindo aí temas que vão desde a questão hoje da violência, que é o tema que talvez mais agride as mulheres brasileiras de maneira geral pelo índice de violência, né? Mas também falando aí de ações que são específicas da mulher, que nós estamos falando desde uma gravidez precoce das nossas meninas, né? Nós temos aí a questão que envolve o empoderamento da mulher junto à autonomia financeira, temas importantes, né? E você abre aí as perguntas já tratando de um tema também polêmico, mas que tem a ver com violência, né? Dados aí do Censo de Segurança Pública, que foi divulgado logo no dia 10 de março, divulgou que em 2024, pelo menos aí 38% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência, né? E a ministra Marina Silva sofreu uma violência pelo senador Plínio, do PSDB, quando ele, na verdade, após um ato da FEComércio que acontecia, ele faz uma manifestação dizendo de que, como ele não enforcou aí a ministra por ter ouvido aí ela falar por 6 horas. Veja, além de um ato absolutamente desrespeitoso, né, uma autoridade como um senador da República naturalizar a violência num ato de enforcamento, né, e contra uma mulher, são palavras que nós não podemos admitir hoje no Brasil, e por atos como esses, quando eles são naturalizados, é que faz com que se torne normal a violência dentro de casa, a violência nas escolas, a violência nas ruas contra as mulheres, né? Então, muito, se não podemos tolerar nenhuma hipótese, mais ainda vindo de uma autoridade que deveria dar exemplo, né? Então, por isso, não só eu, mas 10 deputadas, foram 10 partidos, na verdade, envolvendo 9 deputadas, assinamos, sim, um pedido aí, na verdade, de providência junto ao Conselho de Ética do Senado. Para ser mais preciso, antes de acionar meu amigo Lorenberg aqui, ipsis literis é o seguinte que aconteceu lá, e aí isso que disse aqui a nossa caríssima Gisela Simona, a deputada mato-grossense Gisela Simona, que é do União Brasil, e outras 8 parlamentares, sendo elas Benedita da Silva, do PT do Rio, Duda Salambert, do PDT de Minas, a enfermeira Ana Paula, do Podemos, lá do Ceará, Jandira Fegali, do PCdoB, do Rio, Laura Carneiro, do PSD, também do Rio de Janeiro, Maria Arraes, do Solidariedade, lá de Pernambuco, Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, Talíria Petrone, do PSOL, do Rio de Janeiro. Essas, que eu disse aí, acionaram nesta quinta-feira, dia 20, o Conselho de Ética do Senado contra Plínio Valério, o senador do PSDB do Amazonas, por sua declaração que teve vontade de enforcar Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e também Mudanças Climáticas. Além das deputadas que eu citei aqui, também assina o documento o deputado Túlio Gadelha, da rede lá de Pernambuco. A fala do senador ocorreu na última sexta-feira, dia 14, durante um evento no Amazonas. Na ocasião, ele fazia referência a uma sessão da CPI das ONGs, em que Marina Silva falou com os parlamentares por cerca de 6 horas. Imagina vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Tudo isso, entre aspas, foi a fala infeliz do senador aí.
Tucano. Mas, enfim, é isso. E agora, arque com as consequências, bora ver como se porta ou como se portará a Comissão de Ética. Não está mais com o glorioso Jaime Campos, né? Não. Mas, enfim, é isso aí. Fala o que quer, acaba levando o que não quer. Se é que vai levar, né? Mas a gente espera que haja pelo menos um puxão de orelha ali, porque um senador que devia dar exemplo, né? Um político devia dar exemplo, todos nós, não é? Usa, ainda que, mas foi brincando. Nego, não tem dessa. Nós estamos mais nessa briga árdua que nós estamos tendo aí, dia sim, dia também, porque a violência contra a mulher tem aumentado e nós aqui, os jornalistas, nós temos que noticiar todo dia, aqui. Espancamento, feminicídio. Então é com essas coisinhas miúdas, que você julga miúdas, que você acaba fomentando, alguém se inspira, vê, o próprio senador falou, também vou falar, né? E aí vira uma coisa, secar gelo com toalha quente. A gente está aqui trabalhando com a informação, né? No caso do jornalista, trabalhando com a informação para vencer essa covardia que hoje assola nosso país, notadamente Mato Grosso, está no ranking de feminicídio aí, é o terceiro, pelas informações mais recentes aí. E fora outros casos também. E aí me vem esse pessoal falando, esse tipo de bobagem, né? De bobagem, para dizer o mínimo. Lorenberg, por favor. Deputada, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui, sempre bom. Obrigada. As nossas conversas são sempre ricas, Obrigada. Porque a senhora contribui muito para o programa e ajuda o amigo telespectador. Eu vou pegar carona no que a senhora falou, no que o Paulo falou, até porque no dia 12 ou 13, aconteceu também um outro episódio envolvendo uma mulher, envolvendo uma parlamentar e hoje ministra de Estado. O deputado federal Gustavo Gayer, de Goiás, falou coisas absurdas. Usando palavrões, inclusive, chamando a ministra e colega de licenciada da Câmara de garota de programa. Nossa. Trisal. Ia envolver um trisal entre o marido da deputada e hoje ministra e o presidente do Senado. Quer dizer, coisas absurdas. E aí eu volto a questioná-la, a fazer a pergunta para a senhora. A senhora tem conhecimento que existe uma representação também na Comissão de Ética da Câmara? Eu me lembro, de acordo com a imprensa, que o presidente do Senado deveria, ou estava quase entrando com uma ação. Não se sabe até hoje se de fato ele o fez. E aí eu pergunto à senhora, de fato, existe uma ação na Comissão de Ética da Câmara Federal também para chamar a atenção e para punir esse deputado ou não? E aí, uma pergunta geral. A senhora acredita que haverá punição tanto no Senado quanto na Câmara Federal envolvendo esses dois parlamentares? Então, importantíssima a pergunta, Lorenberg, porque inclusive esse ato envolvendo o deputado aí do estado de Goiás, o Gayer, né, é algo que começou, e aí vamos ser muito transparentes de todas as formas, começou errado com uma manifestação do presidente Lula, quando ele, ao adjetivar a ministra, ter escolhido ela para ministra de Relações Institucionais, ele coloca aqui porque ela é bonita, né? Um erro também é uma forma de nós tirarmos aí a verdadeiro motivo do convite, porque hoje a Gleice, por estar lá, é por vontade popular, primeiro, por sua competência, por todo o trabalho que ela consegue prestar à nação, né? E nunca pelo fato dela ser bonita, né? Embora também seja, né? Agora, um deputado utilizar já de um erro para daí cometer uma outra violência é inaceitável, principalmente aos adjetivos utilizados, né? Nós tivemos, já de imediato, naquele dia na Câmara, nós tivemos o próprio PT já entrando com uma representação.
O senador Davi Alcolumbre, hoje presidente do Senado, realmente ele se manifestou, não tenho conhecimentos que isso tenha se concretizado, mas a representação existe. E é claro que nós queremos que ocorra sim a punição, né? Porque é inadmissível, né, que a gente continue vendo dos parlamentares, e aí seja senadores, seja deputados federais, entenderem que muitas vezes até pela questão da imunidade parlamentar que tenham, que eles não devem, né, compor com decoro, compor com respeito, né, principalmente dentro do parlamento, que é uma casa do povo, é uma casa democrática, né, e que deve ter o máximo de respeito. Até porque existe, aí entra uma grande polêmica, mas o que está escrito na letra fria da lei no artigo 53, que eles são invioláveis, não é? E tem a imunidade parlamentar. Agora, isso não quer dizer que ele tenha totais poderes. Do ponto de vista parlamentar, de punição parlamentar, deputada, e eu gostaria até que você, que é advogada, me desse uma explanação mais ampla, porque há muitos que interpretam de outras formas, só que está escrito ali, não é? No artigo 53, dando totais poderes ali, na interpretação de alguns, para os deputados, né? Para os parlamentares. Ideias, votos, manifestações e tudo mais. Como que você vê isso e a possibilidade de um desses, ou os dois, serem punidos pelas casas respectivas, ou se seria uma coisa somente penal? Então, na verdade, criminal. A imunidade ao parlamentar, ela acontece dentro de um contexto de você poder expressar a sua opinião sobre quem quer que seja, sobre qualquer ato seja, sem que você sofra reprimendas por isso, né? Mas é digno de todo direito, na verdade, que o direito de uma pessoa termina quando começa do outro, né? Então, na medida que você extrapola isso e que você deixa de falar sobre o conteúdo da matéria que está sendo tratada e que você entra na esfera pessoal, você fica sujeito, sim, a ter que responder pelos seus atos, né? E as comissões de ética, tanto do Senado quanto da Câmara, elas existem exatamente para isso, né? Que tem punições ali de uma simples advertência, até mesmo a questão da suspensão do mandato por um período, né? E ao fim até a perda do mandato. Eu vou para o intervalo comercial. Aliás, eu fico até feliz que a senhora também tenha dito que a fala do Lula, ainda que não tão forte quanto a dos dois, especialmente do Geyer, não é? Mas foi infeliz também, não é? E acho que até o próprio presidente deveria pedir desculpas, porque não é um tipo de colocação que se faça. A Gleisi Hoffmann, eu não gosto de muitas coisas assim que a Gleisi fala e faz, mas tem que ser respeitada, porque ela não está ali por acaso, não caiu de paraquedas, não é? E ela está ali na condição de parlamentar porque ela teve votos. E ela está agora ocupando a condição de ministra da articulação porque o presidente, chefe, né, do executivo, viu nela qualidades e ela está lá por isso, como disse aqui a deputada Gisela, por sua competência, né? Então, por isso que ela está lá. E o próprio presidente fala um negócio daquele lá e eu vi muita gente, inclusive de uma certa grande emissora de televisão aí, que geralmente só elogia o governo, criticando, porque é uma coisa que pegou mal mesmo, né? Mas, assim, não tem que passar pano para ninguém, eu acho. Vamos para o intervalo comercial, estou sem meu relógio aqui. Vamos para o intervalo comercial, Boca, e aí a gente volta aqui, a gente retoma aqui a conversa com a gloriosa, que hoje está jururu, por conta da gatinha dela, a Gisela Simona. A gente volta num instante só. Estamos de volta, eu só estou encaminhando aqui uma foto para a Caroline. Caroline, eu mandei uma foto para você aí, tá? O programa Opinião está entrevistando hoje aqui a Gisela Simona, deputada federal,
ao vivo no programa Opinião. Antes de seguirmos, vamos dar um pulinho ali no GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Demonizar o STF não me parece um bom caminho para o país. Tudo isso entre aspas. Ponderou o empresário e ex-governador de São Paulo, João Dória, que se posicionou diante da atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, em relação à competência dos poderes e pediu, aspas, ponderação e reflexão. No entanto, o ex-político discorda das penas aplicadas pela Corte aos participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A fala foi feita durante entrevista em visita a Mato Grosso. Houve uma entrevista coletiva, inclusive, não é? Nesta quarta-feira, dia 19. Aspas, cada poder tem que ter sua independência. É preciso compreender e respeitar isso. Também os erros e os acertos. O legislativo acerta, mas também erra. O executivo acerta, mas também pode errar. O mesmo em relação ao judiciário. É preciso ter ponderação, reflexão e retroagir quando necessário. Comentou aí o glorioso João Dória. Dá um clique aí no GD, nessa notícia. Aliás, no Gazeta Digital tem essa aqui e outras tantas que você pode se informar. Dá um F5 aí, atualiza. Tem muita coisa acontecendo aí no ramo, nas áreas política, polícia, economia, enfim, www.gazetadigital.com.br. Deputado, antes de passar para o Lorenberg aqui, aproveitar essa carona aqui dessa notícia, vou lhe dar uma questionada sobre essa questão do 8/1. Primeiro, você só concorda com Dória, né? Essa fala dele. E outra coisa, como que a senhora está sentindo lá sobre a propositura que está sendo colocada, especialmente por partidos da direita, que estão pedindo aí a gloriosa anistia, que inclusive houve conversa de bastidores que o Hugo Mota havia sinalizado que sim, mas depois do que ele falou ontem, já não sei mais. Eu queria que a senhora sentisse. E o glorioso União Brasil, qual que é a orientação? Enfim, queria que a senhora desse uma pincelada sobre esse assunto. Não tem ainda uma orientação do Partido União Brasil sobre o voto, sobre a questão da anistia, né? Até porque nós precisamos passar a barreira dele ser colocado em pauta, né? Esse é um primeiro ponto. Minha opinião pessoal a respeito do tema, primeiro que nós estamos discutindo a anistia no Brasil exatamente porque nós passamos a ter aí um exagero em algumas condenações por parte do STF, né? O que tem levado aí a essa questão da anistia. Vejo dentro da Câmara que há uma pressão muito forte para a colocação de votação. Depois do ato que teve em Copacabana, a oposição veio muito forte fazendo aí esse pedido para que o projeto seja pautado, né? E eu acredito que, na minha opinião, que deve ser pautado, porque, na verdade, o plenário é soberano, né, para poder decidir aquilo que é o melhor para o país, né? Eu acredito também, né, e você falou um pouco do sentimento do Hugo Mota. Eu entendi nas primeiras falas do Hugo Mota de que esse projeto poderia ser pautado, mas de que poderia haver uma proposta de flexibilização do texto da anistia, né? No contexto de que você não declarasse, como o próprio nome diz, né, todos inocentes, mas que você pudesse realmente dar a cada um a pena devida pelo ato cometido. Com a dosimetria devida. Com a dosimetria devida, que é, né, o que o Código Penal brasileiro estabelece, que é a individualização da pena. Né? Concordo. Então, eu acredito que, se caminhar nesse sentido, a gente tem grandes chances de sucesso,
né? E aí nós teríamos uma adesão até maior da questão da anistia, né? Mas hoje não se fala nisso, né? Hoje ou é a favor da anistia ou é contra a anistia. Esse é o grande dilema. Mas que eu acredito que para ir à votação pode haver uma articulação dentro desse contexto de fazer com que o texto desse projeto de lei ele passe por uma flexibilização. O governador Mauro Mendes se manifestou recentemente a respeito disso, dizendo que também não concorda com aquilo que ele classifica como covardia, como injusto, né? Pessoas que estão lá pegando 17 anos de prisão e em muitos casos eu concordo realmente que é injusto. Agora, eu também de antemão condeno o ato em si, né? A depredação em si. Eu acho que ninguém aqui é maluco, independente da questão da cor partidária, do espectro ideológico, vai defender balbúrdia, bagunça, quebradeira. Então, assim, na minha opinião, se houve quebradeira, que identifique e que se puna de acordo com o grau daquilo que foi cometido, né? Num julgamento justo, o que também o Lorenberg, o Mauro Mendes também comentou, e eu concordo, e gostaria muito de ouvir até parlamentares, mulheres inclusive, deputada. E aí não é nenhuma crítica, mas assim, é só para uma provocação, como diz o Lorenberg, né? Ele sempre faz isso aqui, uma provocaçãozinha. Eu queria ver muitas deputadas também se manifestando acerca de algumas situações como essa que o Mauro Mendes mencionou lá, que é da Débora, que está presa com 17, tem 2 anos, longe de 2 filhos menores, porque escreveu lá com batom na estátua lá em frente ao Supremo. Então, assim, e a mulher do Cabral lá, a ex-primeira-dama, estava presa, foi liberada porque tinha filhos, à época tinha filhos, ela foi liberada para cuidar dos filhos, quer dizer... Então, eu queria justiça, só isso. Aqueles que aprontaram têm que ser punidos, e aqueles que não, né, enfim, mas que tivesse julgamento, né, com o devido processo legal e tudo mais. Mas é uma discussão muito longa também aí, não é? Só para dizer que a gente também tem opinião a respeito disso aí. E eu não passo mão na cabeça de quem aprontou, não. Quem defecou, quebrou relógio, de quem fez balbúrdia lá nas galerias, não é? Tem que apurar isso aí. Lorenberg. Deputada, no dia 18, agora, o governo federal, o governo Lula, mandou um projeto para a Câmara Federal que trata exatamente sobre a ampliação da isenção do imposto de renda. Aliás, que desde 2015 não sofre nenhuma alteração. Eu li o projeto 2 vezes. Permita, deputada, destacar 2 trechos dele. O primeiro trecho que eu gostaria de destacar é exatamente a tabela, para que o amigo telespectador possa entender direito. Quem ganha até R$5.000 teria 0 de imposto de renda. Ou seja, durante o ano que ganhará R$60.000, portanto não tem imposto algum. Quem ganha de 5.500 tem um desconto de 75%. Quem ganha R$6.000, até 6.000, um desconto de 50%. Só para o amigo entender melhor o que eu estou dizendo, quem ganha R$5.500 pagaria de imposto de renda R$ 456,79. Com o desconto de 75%, cai para R$ 202,15. Quem ganha até R$ 6.500 tem um desconto de 25%. Pagaria aí R$ 711,79, cai para R$ 635,33. Quer dizer, há um benefício a esse grupo muito grande. Um outro trecho que eu gostaria de destacar, deputada, é exatamente o artigo 6º-A desse projeto, que diz o seguinte: a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento, o credenciamento, o emprego ou a entrega
de lucro e dividendo por uma mesma pessoa jurídica, a mesma pessoa física residente no Brasil, em um montante superior a R$50 mil, em um mesmo mês, fica sujeito à retenção na fonte do imposto sobre a renda das pessoas físicas, 10%, sobre o total do valor pago, creditado e entregue. Está exatamente no artigo 6º a compensação daquela perda de 25, 23 bilhões de reais ano que será compensada aqui. Em linhas gerais, deputada, basicamente é isso sobre o projeto que eu gostaria muito de ouvir. Eu sei que a senhora não teve tempo ainda suficiente para debruçar-se sobre o projeto, mas em linhas gerais a minha pergunta é a seguinte: existe clima dentro da Câmara de Deputados para discutir esse projeto? É a primeira questão. A segunda questão, de fato, os parlamentares, em especial o deputado federal, irá votar inteiramente a esse projeto ou eles irão evitar, penalizar quem ganha R$50 mil? Porque R$50 mil, somando tudo, dá mais de R$600 mil por ano. Okay. A senhora acha que tem clima, tem situação suficiente para fazer isso? Então, excelente aí a pergunta, né? Primeiro, é importante o registro de que essa questão do projeto, quando o governo Lula anunciou, né, e assinou o protocolo enviando para o Congresso Nacional, a primeira entrevista que o Hugo Mota deu a respeito, ele disse: o projeto vai sofrer alterações, né? E dentro dos partidos começou toda a discussão desse projeto, né? No sentido de, vou usar uma expressão que tem se utilizado lá dentro, de que, eu também não vou saber o jargão corretamente, mas é mais ou menos no sentido de que você dá o presente com... Como que é? Você dá o chapéu com o chapéu alheio. Dá o presente com o chapéu alheio. Exato, porque, na verdade, você tem... E é óbvio que um projeto como esse, num primeiro momento, é extremamente positivo, porque quando você fala de diminuir imposto para o cidadão brasileiro, para a pessoa física brasileira, é algo, né, olhando a quantidade de pessoas que serão beneficiadas com o projeto, que é um projeto muito positivo, e nesse contexto é quase impossível você ter algum parlamentar querendo ter o desgaste de dizer: eu não vou votar a favor. Né? E o governo Lula, de forma estratégica, né, deixou muito claro o lançamento, e a gente vê que todo o grupo que acompanha o governo federal tem feito publicidades muito positivas do projeto já para poder criar um clima na sociedade de que ele só tem um lado bom, né? E aí você, como mesmo você destaca, tanto essa questão da compensação, né, de onde vem esse recurso, né, que exatamente tem de onde tirar, e aí eu acredito que a mudança que o Hugo Mota fala é exatamente nesse ponto. Por outro lado, a gente também tem nos bastidores ali estados e municípios que acabam arrecadando menos por conta da isenção do imposto de renda até 5 mil, também preocupados com o volume que podem perder, porque na verdade, da medida que se recebe a União, e tem os repasses que são para o estado e para os municípios, né? Então, você me pergunta o clima. Existe clima, mas eu acredito que o texto vai sofrer alterações. E aí vamos ver quem que vai pagar essa conta. Existe clima, mas, né, não se sabe ainda o desfecho que terá por conta de algumas respostas ainda não estarem tão claras, né? Exatamente. Não esquecendo, né, deputada, a senhora sabe disso melhor do que eu, que existem empresários, gente muito rica no parlamento, e fazendeiros. Sim. Com grandes propriedades. Essas pessoas que não vai querer deixar passar, né? É claro, porque vai mexer no bolso dele, ele ganha mais de 50 mil reais por mês. Exatamente. Se fosse você ia... Bom, enfim, a opinião vai para o intervalo. Aliás, antes de irmos para o intervalo comercial, põe para mim na tela aí, olha só, essa imagem é a imagem
da gatinha da nossa caríssima Gisela Simona, que desapareceu, rapaz. Qual que é o nome dela? Fada. Fada. Isso. Ela desapareceu hoje, né, na verdade, na noite de ontem, no centro da Várzea Grande. Tá? Então, todos aqueles que são moradores da Várzea Grande, né, que puderem nos ajudar a encontrar a Fada, também atende por Fadinha, né? Ela é toda, parece toda bonitinha assim, mas ela é toda tortinha. A Fada tem uma alimentação pouco controlada por conta dos problemas ósseos que ela tem de saúde, né? Então, quem a vê-la, né, aí entre em contato conosco. Qual a idade da Fada? 8 anos a Fada tem. Meu Deus. Olha só, se você tiver alguma informação sobre a Fada, ali na região, ela desapareceu ali na região da... Central da Várzea Grande. Mas perto, vamos da ponte... No Imbalval. Hã? No bairro Imbalval, mais próximo do Imbalval, próximo à igreja e ao colégio adventista ali do centro da Várzea Grande. Nós temos uma audiência muito boa em Várzea Grande, inclusive a prefeita esteve aqui ontem, não é? E sempre a gente recebe manifestação da nossa audiência de Várzea Grande. Se você tiver informação sobre a Fada, que é essa gatinha que está aí, de 8 anos, entre em contato aqui conosco ou com a própria deputada Gisela, não é? Porque a Gisela quase não veio trabalhar, quase não veio dar entrevista para nós aqui. Que ela, eu sei, porque me disseram, a Marisa dedurou aqui, falando que... E fica de realmente uma coisa... A gente que apega, não é? Então, aí a Fadinha, tanto que ela é lindinha, né? Se tiver alguma informação aí, entre em contato conosco aqui, 999322529, que é o WhatsApp aqui do Opinião, só mandar aqui que a gente dá um jeito de fazer a ponte aqui com a gloriosa... Aí, ó, tá na tela aí para você aí, ó, o 2529, que é o WhatsApp aqui do programa Opinião, né? Que aí a gente pega e repassa a informação aqui, ó, 999322529, isso mesmo. Beleza? A Fadinha tá aí, ó. Volta para casa, Fadinha. Volta para casa. Você deixou aberta a porta e ela saiu? Como é que foi? Não, ela, na verdade, ela subiu numa parte do muro em que tinha uma tela que ela conseguiu mexer nessa tela, uma telinha de galinheiro, como a gente fala. Ela não tá no cio, não, né? Eu não sei se o gato castrado fica no cio. Ela é castrada? Ela é castrada. Então, né? E aí ela foi para cima do telhado, acompanhando um outro gatinho preto. Tanto que nas imagens da câmera que a gente vê ela paradinha e o gato preto corre e ela corre atrás. Ele corre, ela corre atrás. E ele que levou ela aí a sair de casa, né? Ok, então. Olha só. Então fica dado o recado aí. Qualquer informação, entre em contato conosco aqui que a gente vai... Ainda mais se ela vai ficar feliz demais da conta. Com certeza. Porque aí, não é, vai tirar essa amargura do coração dela. Opinião dá um tempo só e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião hoje com Gisela Simona, deputada federal, aqui com a gente. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir. O Lorenberg ele faz umas pesquisas cheias de detalhes aí. Se eu não der vazão a essas perguntas aqui, ele vai embora todo jururu e fica com raiva de mim. Vai falar mal de mim para o Dorileu lá. E aí, então, por favor. Deputada, tem um trecho de uma fala da senhora no dia 11 de fevereiro de 2025. É isso? 2025. Que a senhora fala exatamente sobre a questão das escolas não fazer a matrícula daqueles alunos com deficiência, com os autistas. Exato. Também. E é um trecho enorme que a senhora usa a tribuna para falar disso. E aí vem a minha pergunta exatamente a respeito disso aí. Já adiantou, porque a senhora cita, por exemplo, deputada, a Lei 7.853, de 1989, a senhora fala também da Lei 12.764, de 2012, e fala do próprio Código Penal, que o Código do Consumidor, isso. Que naquela oportunidade os parlamentares estavam discutindo, de uma certa forma, uma flexibilidade na punição dos infratores.
Exato. Inclusive, esse projeto foi o único projeto que já relatei esse ano em plenário, é uma conquista, né? Tem muitos parlamentares lá com mandatos cheios que às vezes nunca conseguiram fazer a relatoria de um projeto e nós conseguimos relatar já nesse ano de 2025 um projeto que trata da impossibilidade de ter a negativa da matrícula escolar. Né? Hoje, a legislação brasileira, né, essas leis que você mencionou, ela, na verdade, de alguma forma já punia do ponto de vista administrativo, né, dizendo que a pessoa inadimplente que não pode renovar a matrícula escolar. Mas, na prática, e os meus anos de PROCON, na verdade, um dos grandes impedimentos hoje da matrícula escolar é a questão das pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, que as escolas, como acaba, vamos ser bem pragmáticos aqui, acaba sendo caro você ter que ter o profissional que acompanha cada uma dessas pessoas com deficiência e autismo, elas começam a negar a matrícula, né, às escolas particulares. E há uma defesa de quem é dono de empresa, né, de maneira geral, os fornecedores, de que ali, contrário, inclusive, a esse projeto, por entender que nós estaríamos intrometendo aí na liberdade econômica das empresas de poder querer contratar ou não. Agora, primeiro é muito importante dizer que a educação, ela é um serviço público, que é prestado por empresas privadas, mas é um serviço público. Como alguns outros serviços que nós podemos dizer aí, a questão da saúde, quando um hospital privado presta, quando nós falamos da energia elétrica, que é um serviço essencial, é um serviço público, mas é feito por concessionárias privadas, né? Então, existem regras diferenciadas, né? E então hoje, a escola pública, ela já não tem essa possibilidade de negar. E agora, nós conseguimos sim aprovar já na Câmara dos Deputados esse projeto que proíbe, né, essa questão de negar a matrícula escolar. Agora depende do Senado, né? Ele terminou toda a tramitação na Câmara e agora vai para o Senado. Foi para o Senado. Estamos entrevistando aqui a Gisela Simona, deputada federal, União Brasil, que está ficando meio que irmão siamês do PP. Tem uma fusão aí por conta da federação. Eu queria que você falasse as novidades, parece que o negócio vai engrenar mesmo. Eu vi muitas dúvidas nos bastidores aí, mas eu acho que não vai virar, parece estar bem adiantado. Eu queria que você desse um F5, uma atualizada sobre esse assunto aí, deputada. Então, realmente está bastante adiantado isso, né? Vejam que começou uma negociação envolvendo PP, Republicanos e União Brasil. O Republicanos saiu fora, falou que não tem interesse na federação, né? E ficaram conversando União Brasil e PP, né? E nessa semana em Brasília, o PP bateu o martelo, internamente todo o PP já sinalizou positivamente para a federação, e na reunião que União Brasil também está realizando, né, com sua base, na sua grande maioria está favorável. Então eu acredito sim que nos próximos dias deve ser anunciada a federação, né? Inclusive já é público aí, notório, saiu inclusive na imprensa quem fica com que estado da federação, né? Eu estou dizendo o presidente do PP, o Ciro Nogueira, né? E o Rueda, Antônio de Rueda, que é o presidente da União Brasil, já praticamente dividiram os estados, né? Mato Grosso continua com Antônio de Rueda, que é o nosso presidente do União Brasil, né? Então, acredito que já nas próximas semanas aí a gente tem a oficialização dessa união, né? O nome já não tem um nome ainda, né? Não tem um nome, né? Não tem, é importante fazer o registro, né, que não é uma fusão de partidos, né, como aconteceu lá atrás com o PSL e o DEM. Assim. É a federação. Federação. Né? Existiam algumas críticas porque até então as federações que nós vimos eram partidos pequenos que na verdade se juntavam para poder inclusive ter condições de fazer uma chapa. Eu que coloquei errado aqui, na verdade não é fusão não, eles estão de odiando, e é uma coisa assim que você não pode separar, que nem... Você já imaginou, você encontrou uma moça bonita, vistosa, aí você namora com ela, casa, aí depois você descobre que não é bem aquilo e tal. Nego, você não pode separar, porque a federação é isso. Pelo menos 4 anos tem que se suportar, né? Tem. São 2 eleições aí. Vamos pegar a eleição nacional, né, no próximo ano, 2026, e a próxima é a eleição municipal também com federação.
Exatamente. Então pensa bem, viu, PP? Não tem não, hein? União Brasil, olha o defeito do outro. Não, mas falando sério agora, isso parece que não é o primeiro caso, já tivemos aí outros casos também que já foram solidificados, né? E agora nos próximos dias, talvez, né? Já teremos aí mais um casamento aí. Mato Grosso, vamos colocar que nós estamos tudo em casa, né? Porque o PP já tinha uma boa relação com a União Brasil, né? Considerando aí o Cidinho, Paulo Araújo, né? São pessoas que hoje estão aí junto com o governo, junto com o Mauro Mendes. Então, acredito que não teremos maiores problemas, né? Pelo contrário, até mesmo para chapa, por exemplo, de federal em 2026, acredito que facilita muito a montagem da chapa em termos, mas é claro que quando você já vai para o estadual, já vai ficando mais difícil, né? Porque nós já temos 5 do União Brasil, já tem mais aí um do PP, né? Então vai ficando uma chapa mais complicada. Ok, antes de passar para o meu caríssimo Lorenberg aqui, eu lembrei agora, você falou de União Brasil, e eu vou, você, deputada, ou a senhora, como queira, liturgia do cargo, né? A senhora tem direito à emenda parlamentar, porque a senhora está na suplência do Fábio Garcia, e por que eu estou perguntando isso? Porque o Abílio, prefeito de Cuiabá, e a Flávia Moretti, prefeita de Várzea Grande, pegaram seus respectivos pires, foram a Brasília pedir dinheiro, pedir emenda, e vocês foram reunidos da bancada lá, e eles não tiveram vergonha não de pedir, né? E por isso que eu estou perguntando, porque a Flávia Moretti esteve aqui ontem, ela está catando papel na ventania lá, porque tem muita coisa acontecendo e ela precisa de dinheiro e parece que o caixa lá não está muito bom. Eu queria saber sobre as suas emendas parlamentares, se tem direito, se terá, enfim. Não, sim, tenho. Na verdade, eu e Fábio Garcia, nós temos tratado isso muito republicanamente, transparente, né? A gente, não são 100% as emendas que são minhas, mas a gente tem feito um bem bolado junto com o Fábio Garcia ali, estamos conseguindo fazer essa divisão das emendas. O que é importante fazer o registro, tanto no caso da prefeita Flávia quanto do Abílio, né, porque eles assumem o mandato em 2025, sendo que a destinação das emendas, elas acontecem sempre no mês de novembro do ano anterior. Então, o que eles estão pedindo agora, de fato, tem mais probabilidade deles receberem a partir do próximo ano. Né? Exceto o Abílio, que na verdade sabia já que era prefeito em novembro do ano passado, que destinou 100% das emendas dele para Cuiabá. Né? E o que hoje, diante do novo cenário de destinação de emendas, é muito importante, já teve até alguns desentendimentos aí na fala, né, no entendimento dos federais, mas é importante você ter projetos para que nós possamos apresentar, diante da necessidade de ter mais transparência, rastreabilidade das emendas, como agora ficou definido. Não basta, por exemplo, você ter um prefeito e falar assim, não, eu preciso de asfalto na minha cidade. Não, ele tem que dizer que rua que ele quer asfaltar, quantos quilômetros é essa rua, qual é o custo disso, ter o projeto para isso, porque no momento da destinação nós temos que fazer isso já no valor específico. Né? Então, é agora que a gente percebe essa movimentação, tanto do Abílio quanto da Flávia, fazendo os projetos que as cidades precisam, porque agora que eles estão ali tendo noção exata da realidade, né, de cada cidade, alguns já tinham algumas questões estratégicas de projetos prontos e outros estão sendo elaborados agora. Tá aí, Flávia Moretti, então segura a onda aí que tá vindo aí, né? Se não vier, vai vir no próximo ano, porque agora já está obedecendo às regras do ano passado, finalzinho do ano passado. Lorenberg, por favor. Deputada, eu vou voltar à resposta anterior a essa última questão, até porque talvez o amigo telespectador deva fazer a mesma pergunta que eu farei agora para a senhora. A senhora falou logo no começo da resposta anterior, dizendo que a princípio teria uma federação composta pelos republicanos, pelo PP e pela União Brasil. Os republicanos saiu fora do grupo e ficou apenas o PP e União Brasil. Mas no caso de Mato Grosso, tem gente de Mato Grosso que não gostou muito do sair fora dos republicanos. Eu estou me referindo exatamente ao vice-governador do estado que pertence aos republicanos. Se o republicano
E eu estou provocando a senhora. Se os republicanos mantivessem dentro da federação e a federação fosse aprovada, seria muito mais fácil ou não, é uma pergunta, mais fácil ou não, por parte do vice-governador Otaviano Pivetta, ou eu estou equivocado? O senhor está corretíssimo, né? Se o Republicanos fica dentro da federação, as discussões hoje de candidatos a governador, elas ficariam mais, talvez, internamente mais difícil de resolver, mas do ponto de vista de decidir quem seria o candidato a governador do partido, ficaria mais fácil, né? E aí é claro que o Otaviano Pivetta, ficando aqui na federação, ele sairia mais forte, com 3 grandes partidos do estado, para poder ser o candidato a governador do grupo, né? Embora tenha esse desafio, porque nós ainda estamos aguardando, por exemplo, o posicionamento hoje do Jaime Campos, né, que ainda não se manifestou publicamente se vem candidato a governador, se vem candidato à reeleição do Senado, né? Nós temos aí o próprio Cidinho, que também já manifestou interesse em ser candidato a governador, né? Nós temos aí o Fábio Garcia, que é um pretenso nome também de candidato a governo, né, considerando o União Brasil. Então, são lideranças aí fortes dentro do estado, mas que como o senhor disse, na verdade, se for olhar só Mato Grosso, né, a saída do Republicanos dentro do contexto de ter Otaviano Pivetta como nosso candidato a governador, seria melhor que o Republicano estivesse junto, né, mas do ponto de vista nacional, não foi a escolha do partido. Eu tenho que caminhar para o final aqui, aliás, estamos na reta final do programa e eu vou abordar um último assunto aqui contigo, deputada. Estamos no mês da mulher, a programação, como eu disse no começo do programa, do Opinião neste mês de março é todo voltada às questões ligadas à mulher. Não é? Tanto que só entrevistadas têm vindo e assim será até o dia 31. Na prática, Gisela Simona, em termos de ações suas lá para esse universo feminino aí, eu sei que desde uma simples, que não é simples, declaração na tribuna, aliás, a Gisela subiu à tribuna para comemorar aí os 93 anos do voto feminino, olha só, que é muito importante, foi uma grande conquista. Outras conquistas são necessárias. Acabei de dizer agora há pouco que somos um país que envergonha o mundo e o Estado está envergonhando todo mundo porque também temos aqui essa covardia contra as mulheres. Que ações você tem lá? O que você tem a dizer para essas mulheres quanto à sua performance parlamentar? Bom, com relação às mulheres, né, eu coloco como talvez o maior feito ter sido relatora do pacote antifeminicídio, né? Essa legislação que aumentou para 40 anos a pena do feminicídio no Brasil, que e hoje já é lei, né? Já temos inclusive um primeiro julgamento no Brasil de que um feminicida, quando aí com a nova lei, ele não teve o direito de recorrer em liberdade, como acontecia antes, né? Um feminicida que ele vai, para poder, na verdade, ter uma progressão de regime, ele vai ter que cumprir pelo menos 55% da pena, né? Ele que matou a ex-esposa na frente dos filhos, perdeu o pátrio poder, ou seja, jamais vai poder pedir a guarda desses filhos, então esse é um grande feito. Eu digo, também fui relatora de um projeto que já é lei hoje, com relação a ter 1 minuto por dia na Voz do Brasil, para denunciar, para divulgar os canais de denúncia de violência contra a mulher, que é o 180. Né? Fizemos um projeto de lei importante que está em tramitação, que trata aí de nós termos mais acessibilidade ao 180 para pessoas que têm deficiência auditiva, deficiência visual. Né? Temos aí, sou coautora do projeto que já foi aprovado também na Câmara, que é das diretrizes da Política Nacional de Cuidados do Brasil, porque a grande maioria de quem cuida do outro são mulheres, quem cuida das crianças, quem cuida da casa, quem cuida das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo, dos idosos, são mulheres na sua grande maioria, que é a dupla, que é a tripla jornada. Então a gente conseguiu ser autor. Enfim, acredito que estamos sim fazendo uma representação firme das mulheres na Câmara Federal.
Tá vendo? Se eu soubesse que é tanta coisa, a gente chamado mais cedo para falar dessas coisas aí. São muitas ações, viu? Graças a Deus. Parabéns, minha caríssima Gisela. Ela mesmo pega o touro pelo chifre mesmo e vai... Obrigado por ter vindo aqui. Parabéns, viu? Pelas pautas todas. Inclusive, eu sou admirador do trabalho da Gisela, já não faz de agora. Eu já falei isso para ela. Minha mãe também. Minha mãe até votou nela já. Né? Então, obrigado por ter vindo, viu? Abração. Ó, se você tiver alguma informação do paradeiro da fada, que é a gatinha, olha lá, a fada, está desaparecida. A Gisela está chorando aqui, inclusive, né? A nossa caríssima deputada. Vamos fazer busca essa noite. Entre em contato conosco, 999322529, passa a informação aqui que a gente aciona a Gisela. Deputada, obrigado por ter vindo. Esse espaço esteve e sempre estará à disposição para bem informar. E aqui o canal o Opinião está sempre aberto. Eu que agradeço e na oportunidade peço aí a todos que sigam o nosso Instagram, Gisela Simona Oficial, para poder acompanhar um pouco mais do nosso mandato, de tudo que nós estamos fazendo lá em Brasília, que é por você. E tem muita coisa, eu vou adiantando, spoiler, que tem muita coisa que essa moça está fazendo por Mato Grosso, lá em Brasília, honrando o cargo que ocupa lá, não é? Nossa querida Gisela Simona. Obrigado à minha caríssima amiga de longa data, Marisa Batalha, minha colega lá desde a época da falecida Folha do Estado. Obrigado, viu, Marisa, pela força que você deu aí também. A Iris, que é outra assessora também, que está aqui acompanhando. Lorenberg, a gente se encontra... Até amanhã. Amanhã a gente vai entrevistar aqui a juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, doutora Gleide Bispo Santos. Mais uma vez ela vem aqui fazer um F5, atualizar você sobre tudo que anda ocorrendo nessa vara tão importante aqui em Cuiabá. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.